Eu gostaria de convidar você para ler só um versículo sobre o tema a expectativa revela fé e atrai o que se espera. Fique em pé, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é muito conhecido. O bom da palavra de Deus, por mais que ela seja conhecido o versículo, mas ela sempre nos dá coisas novas. Ela sempre, a gente extrai alimento, a gente extrai iluminação, brilho. A gente começa a enxergar de um ângulo diferente. Por isso a palavra de Deus ela é viva. Por isso que ela é eficaz. Por isso que ela é penetrante. Como espada de 2 gumes que ela corta, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Por isso ela é viva. Por isso que você é iluminado por ela. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus, voltando à pessoa de Jesus, ele estava convidou seus discípulos para atravessar o mar. E aí Jesus foi descansar. A gente fala assim, tem gente que trabalha sem falar, não posso parar. Jesus parou. Jesus descansou. E você? Você tem que descansar. Você tem que ter um tempo de descanso. Jesus descansou, estava dormindo. E aí levantou-se uma tempestade. A tempestade foi intensa, inesperada. Os pescadores que estavam ali, Pedro, Tiago, eles não esperavam que levantasse aquela tempestade. E aí eles ficaram assustados e aí foram despertar Jesus. Jesus, nós estamos perecendo. Acorda. Jesus lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, diz assim: perguntou-lhes então Jesus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 27, maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este que pode até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Você sabe quais são as suas expectativas? Você sabe quem é Ele? O que Ele é capaz de fazer? Eu já ouvi muita gente me dizer assim, mas eu sei que Deus é poderoso, mas o meu problema é muito sério. Não vai ter jeito. Essas são as suas expectativas? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu espero. Segundo o poder que opera, o poder da fé, o poder daquilo que eu creio, o poder da expectativa. Ele vai fazer, Ele vai responder, Ele vai solucionar, Ele vai dar a direção. Quais são as suas expectativas? Alguns se programam para a derrota e alcançam por falta de fé, por falta de coragem. Outros, eles se programam para a vitória e conquistam essa vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos de 37 até o 39, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quais são as suas expectativas? Você crê que nada pode separar daquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem essa expectativa? O que está atraindo você? A sensação de derrota ou a resposta de Deus para a sua vida? Quais são as suas expectativas? O que você pensa que pode acontecer amanhã? O que pode acontecer com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa? Quais são as suas expectativas? Saiba que a nossa mente, aquilo que a gente programa, as nossas ações, elas farão acontecer. E é na mente que se constrói a vitória ou a derrota. Por isso que eu preciso criar essa expectativa. Ela é na mente. É a minha mente que eu construo. Quando o diabo ele tenta o homem, a mulher, ele tenta aqui, ó, para você criar uma expectativa de derrota. Ele não está se importando com os seus bens. Ele quer mudar a sua forma de pensar. Ele quer mudar as suas expectativas. Então ele atenta aqui. Ele começa a derrotar o homem aqui. Mas a vitória também é por aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu preciso ter a minha expectativa aqui, ó. Minha vitória está aqui, ela começa aqui. Ela não começa na minha ação, ela começa no meu pensamento, na minha razão. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter esse entendimento daquilo que eu espero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. É através daqui. Não, Deus vai me dar vitória. Eu não sei, Deus vai me dar direção. Saiba que a fé é o alinhamento da expectativa àquilo que Deus disse, através do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem você tem crido? Quais são as suas expectativas? Aquilo que você programa, aquilo que eu programo, será a realização do que você espera. Deus quer nos abençoar, quer mover a nosso favor, mas precisamos ter a certeza absoluta de que Deus está conosco e vai mover o impossível por nós. Ele é poderoso, mas eu preciso ter essa expectativa, gente. Você precisa ter essa expectativa. Não podemos viver como a onda do mar, cheio de dúvidas, cheio de indecisões, que vai de um lado para o outro. O apóstolo Tiago, ele escreveu isso, Tiago capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, peça porém com fé, não em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a dúvida é uma semente demoníaca, maligna, que ele coloca no seu coração.
Ele semeia a dúvida, porque ele sabe que o diabo conhece a Bíblia. Talvez você e eu não conheçamos tanto quanto ele, mas ele conhece a Bíblia. Ele sabe que a dúvida do homem impede desse homem ser alcançado. A Bíblia está recheada de expressões que falam assim: peça com fé, não duvidando. Eu preciso extrair do meu coração a dúvida. Eu preciso buscar as minhas convicções, as minhas certezas, e através das Escrituras Sagradas. Porque o diabo ele semeia sempre a dúvida, para eu ser o próprio impedimento da resposta de Deus para a minha vida. Tem tanta coisa que acontece que a gente vai dizer: meu Deus, por que não está dando certo? Dúvida. Não. Ainda que as coisas não deem certo hoje, mas você não pode deixar a dúvida predominar no seu coração. Você precisa ter certeza, no momento certo Deus vai mudar essa situação. Eu preciso ter essa expectativa. Eu preciso confiar em Deus, acreditar no que Ele é poderoso para fazer. Saiba que a fé nos programa para milagres. A fé nos programa para isso. No João, capítulo 11, tem uma história, a história de Jesus, quando o amigo de Jesus morreu, Lázaro. Jesus estava viajando, cumprindo a sua missão, recebeu a notícia, mas ele disse: agora eu não posso voltar, eu preciso prosseguir, concluir aquilo que eu me propus a fazer. Na volta eu vou lá acordar o Lázaro. E passaram-se 4 dias até Jesus voltar. E quando Jesus voltou, Lázaro já estava sepultado por 4 dias. A expectativa que eles tinham da chegada de Jesus, ela se esvaziou. Jesus não veio a tempo e Lázaro morreu. Quantas vezes a gente tem essa expectativa: ah, o Senhor não respondeu, parece que nada vai dar certo. Porém, Jesus sempre chega no momento certo. Sempre há um propósito de Deus na vida da pessoa, que outros vão ser alcançados. Deus não está só querendo abençoar você, mas alcançar todos através daquilo que Ele vai fazer com você. No versículo 39, Jesus, já tendo diálogo com Marta e Maria, Ele ordenou que tirassem a pedra. Mas Marta, irmão do morto, ela interpelou e disse: Senhor, já cheira mal, 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres você verás a glória de Deus? Se você tem expectativas de que não tem mais jeito, mas se você crê na palavra de Deus, se você crê, Deus vai manifestar a glória dele, e aquilo que já está perdido pode ser resgatado, pode ser ressuscitado, porque Deus, Ele é poderoso. Mas eu não posso mudar as minhas expectativas. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele ainda não tinha dito nada para Lázaro. E depois ele disse: Lázaro, sai para fora. O Deus a quem você serve, que eu sirvo, é um Deus que ressuscita causas perdidas. Mas eu preciso manter a minha expectativa. Eu preciso manter a minha expectativa por aquilo que eu quero, por aquilo que eu necessito. Em sua busca por um milagre, lembre-se que Jesus está pronto para nos ajudar. Mas o maior milagre, a maior expectativa que eu preciso ter, é a minha salvação.
Ele veio para salvar. Paulo, escrevendo a Timóteo, do seu capítulo 1, versículo 15, ele disse assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo disse: e eu sou o principal. Paulo tinha convicção que Deus faz muitas coisas, mas o principal é a salvação. A salvação é tudo, é o princípio de tudo. Num certo momento em que Jesus estava com os escribas, com os fariseus, e ele foi indagado, ele trouxe, porque os fariseus e os escribas estavam achando que não precisava. Não, isso a gente não precisa, a gente não precisa ser não. Mas Jesus respondeu dizendo assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a melhor coisa que você pode fazer é você viver uma vida de arrependimento. A salvação é isso aí, é viver uma vida de arrependimento. Essa é a maior expectativa. O salmista, para a gente fechar, o salmista, ele falando sobre a salvação, o salmista, ele falando sobre a salvação, lá no Salmo 62, versículo 1, verso 2, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Essa é a expectativa que eu preciso viver e você precisa viver. Dele vem a nossa salvação. A nossa salvação não vem de nada, de um lugar, ninguém pode salvar, só Jesus pode salvar. E o salmista disse: dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Viver com Cristo não é que você não vai ter problemas. Não, já viver com Ele já é problema. Você já vai ter problema, que as pessoas muitas não vão aceitar. Às vezes até da própria família. Você não aceita. Mas a expectativa é maior. Eu não posso abrir mão dela. A salvação em Cristo. Cristo é a razão de tudo. Cristo é a causa, a misericórdia dele, o amor dele. Você está aqui hoje, saiba que você e eu, nós estamos aqui por merecimento. A gente merecia morte, a gente merecia a morte de cruz, a gente merecia sofrer, padecer, sob os auspícios da escravidão. Mas Jesus veio, Ele comprou, pagou um preço, mudou a nossa história, salvou a nossa alma. E hoje eu e você podemos ter expectativas de Deus nos dar resposta para muitas coisas, mas a principal já aconteceu. Ele salvou a nossa alma. Ele salvou a nossa alma. Essa é a expectativa maior que eu preciso ter, que você precisa ter. Jesus é o autor e consumador da fé. E Ele quer nos conduzir para a vitória. Mas eu preciso ter Ele como o autor da minha fé. Eu preciso confiar na graça de Deus. Perseverar na fé, vendo a mão de Deus se manifestar poderosamente na nossa vida, na sua vida. Quantas coisas Deus faz, quantas coisas Deus nos alcança, mesmo com expectativas totalmente contrárias. Todas essas experiências contadas da Bíblia Sagrada
teve um objetivo: glorificar a Deus. Esperemos em Deus. A dúvida nos engana com desculpas. Não tenha dúvida, espere nele. Ele é poderoso para fazer. Está difícil para você, para ele não. Para você estar na esfera do impossível, para ele não tem nada que seja impossível. Agora depende da sua expectativa. Quando Jairo ouviu dizer: não a importune mais, porque ela já morreu, Jesus disse: não temas, crê somente. Eu digo para você, está uma situação impossível, não temas, crê somente, porque Ele continua o mesmo. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e veja quais são as suas expectativas. O que você espera dele? O que você espera do Senhor? Você quer um milagre? Precisa de um milagre? Se você já tem o maior milagre, que é a salvação de Cristo, você pode alcançar outros, ressuscitar situações, resgatar. Quais são as suas expectativas? O que você quer atrair? Fracasso ou vitória? Paz ou angústia? Coloque as suas duas mãos, por favor, sobre o seu peito. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Tua palavra, Senhor, te louvamos porque a Tua palavra é a verdade. E aquilo que o escritor aos Hebreus deixou registrado, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a confirmação daquilo que não se vê. Então, Senhor, ajuda-nos a crer mais em Ti. Acrescenta a nossa fé, para que nós possamos não permitir que a dúvida nos afaste do milagre, da resposta de Deus. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós lhe rendemos graça. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família aqui representada, aqueles que estão presentes e aqueles que estão ausentes. As razões só Tu sabes, nós não sabemos, mas nós Te pedimos que Tu os alcance aonde eles estiverem, que o Senhor possa ser glorificado na vida dessas pessoas. Se tem alguém que está impedido de vir por angústia, por depressão, por medo, por desânimo, porque tem expectativas ruins, contrárias, Senhor, mova com a Tua mão poderosa e que ela possa ouvir de alguém vinda de Ti e lhe diga: ainda há esperança para a árvore cortada. Deus, Tu és poderoso e nós te louvamos porque Tu és poderoso, mas o principal é que Tu és o nosso Salvador e Senhor da nossa alma.